E de um jeito ou de outro, elas se comunicam com vocês, né? Sim. Como vocês falarem pelo olhar. Existe isso, a comunicação afetiva vai além de gesto, de palavra. Vocês sabem. Sabemos. Vocês sabem o momento que elas estão bem, que elas não estão bem. Minha filha adora que mexa no cabelinho dela, ela adora, ela é muito vaidosa, ela gosta muito. A gente vê a expressão de felicidade dela, adora um banhinho. Né? Um bebezinho, e elas têm fotos, é que a gente não pode mostrar fotos de criança, ainda mais as crianças, daí tá um pouquinho nublado, mas olha que bonequinhas, gente, elas estão sempre com um lacinho, sempre com o cabelinho penteado, né, com uma roupinha bonitinha, então uma coisa que você olha para elas, você vê vida também, claro. Né? Uma coisa de possibilidades. Elas estão vivas, né? Elas querem viver, muito. Exatamente. Muito. E senhora, a gente viu aqui no programa algumas mães que deixam o filho em casa e vão pro forró, e acontece aquelas desgraças. São crianças saudáveis. Gente que não tem o mínimo cuidado. E conversando com essas duas mães, que é um exemplo que às vezes você nem consegue enxergar, porque elas pararam uma vida, elas têm um hospital praticamente dentro de casa e são as enfermeiras e mães. De casa. São enfermeira, mãe, anjo da guarda, né? Quer dizer, elas estão fazendo todos os papéis porque sabem que há uma oportunidade. E essa oportunidade, quem vai oferecer é esse povo brasileiro que é caridoso e dá as mãos quando precisa. Claro. A gente sabe que aconteceu as tragédias no Rio, todo mundo ajudou no que pôde, e eu tenho certeza, todos aqui estão emocionados. Sim. O Tony Castro, que está acostumado a fazer matérias, a gente percebeu na voz dele a emoção que ele teve. Ele voltou assim aqui para o estúdio. E a gente sabe que essas duas meninas precisam ter essa oportunidade, essa chance, né, de fazer esse tratamento lá em Lima, no Peru. Olha, eu estava fazendo os cálculos, elas conseguiram em 2 meses 25 mil reais, então agora para completar os 120, faltam 95 mil reais, só que esses 95 mil reais, gente, se elas tivessem um ano aí para conseguir, seria mais fácil, mas elas não têm, elas têm que embarcar, porque elas entraram em contato com os médicos, não é? Eles conversaram, eles pediram para elas levarem quais exames? Tomografia? Uma ressonância e um eletroencefalo. É só isso que eles estão pedindo para que elas levem, mas elas têm que estar lá no dia 22 de março. Hoje a gente está no dia 11 de fevereiro, quer dizer, tem um mês praticamente pela frente, 40 dias aí pela frente para conseguir 95 mil reais. E elas são tão organizadas, elas fazem tudo tão certinho para ser tão prático e ágil, que esses 120 mil reais já inclui tudo, né? Inclui passagem, estadia, o tratamento, tem uma margem, inclusive, de segurança, né, de 10 mil reais, aí, quer dizer, elas fizeram tudo direitinho, é só nós agora saímos à luta e conseguir esse dinheiro para elas, e depois a gente poder vibrar quando elas trouxerem as duas já se recuperando de volta para casa, de volta para o nosso país. Bom, vamos continuar a nossa história aqui, que é uma história de amor, abnegação, dedicação, batalha, como eu estava falando para vocês. A gente precisa se unir para salvar as vidas da Gi e da Gabi, ajudar essas duas mães aqui, heroínas mesmo, a Yolanda e a Luciana, a conseguir agora 95 mil reais. Elas precisam de 120, já estavam batalhando desde novembro, conseguiram 25 mil e agora elas precisam de 95 mil. Se a gente conseguisse 95 pessoas que doassem R$1.000 cada uma, já estava resolvida a questão. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então, vamos diluir essa quantia por mais e mais pessoas que sejam. De repente, dá um pouquinho para cada pessoa, fica acessível para todo mundo. A gente consegue o dinheiro e essas duas meninas vão estar salvas, se Deus quiser. Então, daqui a pouquinho eu vou passar o número de conta que está no nome das meninas, né, do banco, e vocês vão poder depositar o que for, não importa. A única coisa que a gente está pedindo, né, Yolanda, Luciana, eu, Lordelo, doutora Ailton Ferreira, é que seja rapidíssimo, gente. Elas têm que estar no Peru no dia 22 de março. A gente só tem 40 dias para poder conseguir esse dinheiro. Claro que a gente vai batalhar aqui no programa, vocês vão continuar batalhando como elas estão, através do Orkut, de Twitter, de todas as redes sociais, se mobilizando e estavam batalhando sozinha, conseguiram os 25 mil reais sozinhas. E agora, aqui com a gente, com todos os outros que quiserem ajudar, a gente chega aos 95 mil reais, se Deus quiser, mas tem prazo, eu volto a repetir, tem prazo, é dia 22 de março, eu estou sem a ficha das contas aqui, vocês sabem falar de cabeça ou não? A gente põe aí, né? Eu tenho aqui, acabei de ver aqui, olha, uma conta é em nome de Gabriela Palim Barbará,
Barbara, né? Barbara. Barbara. Gabriela Palim Barbara. O banco é Bradesco. A conta poupança está aí no vídeo. Eu vou falando, mas vocês já vão anotando, tá? Banco Bradesco, conta poupança 1009-689, dígito 8. Agência 2505, dígito 4. A outra conta está no nome da Giovana Araújo de Souza. O banco também é o Bradesco, a conta também é poupança, é 1007-299, dígito 9. A agência é 3263, dígito 8. Então, não importa se você põe numa conta ou na outra, porque vocês vão juntar tudo isso. Uma não vai sem a outra. É muito legal esse tipo de coisa. Então, juntas, elas precisam de 120 mil reais, agora 95 mil reais. Então, se tiver 40 na conta de uma, 50 na conta da outra, não interessa. Vão juntar tudo, vai dar os 95 mil reais, tá? Pra gente salvar as vidinhas, e isso vai acontecer mesmo, da Gi e da Gabi. O que o senhor acha disso, doutor Ailton? Olha, é importante esclarecer... As contas continuam na tela, vão anotando e vão depositando, gente. Fala. O conceito de célula-tronco e essa ideia, por que vai para o Peru? Bom, célula-tronco é uma célula que tem a capacidade de se transformar nos diferentes tipos de células do corpo. Basicamente, existem dois tipos de célula-tronco. A célula-tronco adulto e a célula-tronco embrionária. Tá. A célula-tronco adulto se consegue na medula óssea, que é o tutano do osso, no sangue, na polpa dentária, no cordão umbilical, no momento do nascimento. Certo. É adulto. Tá. A embrionária, célula-tronco embrionária, você só consegue no embrião, não é? Sim. Que é o Essa óvulo que dá a fecundado polêmica pelo toda, espermatozoide. né? Tanto que você consegue só nas clínicas de fertilização. Certo. A legislação brasileira, ela permite o trabalho de básico, à vontade, que é o trabalho do cientista no microscópio e lá na bancada trabalhando. Isso pode. Isso pode. A legislação brasileira permite também o estudo pré-clínico. O que é isso? Que É o uso de animais. Tá. Agora, o uso em humanos só é feito mediante uma pré-autorização do CONAP, do CONEP, perdão, Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Até hoje, esse Conselho de Ética e Pesquisa só autorizou pesquisas de célula-tronco inúmeras através da célula-tronco de adulto. Tá. E Nunca não embrionária. permitiu, até hoje, nenhum estudo de célula-tronco embrionária. Entendi. Só permitiu o estudo lá do cientista na bancada, que é o básico, e o pré-clínico. Certo. Não Fora é? isso. Então, o Brasil ainda não tem uma legislação definitiva com relação à célula-tronco embrionária. Tanto que foi um médico brasileiro, teve que sair daqui para o Peru para estar Mas muitos desenvolvendo estudos, Sônia, esse muitas tipo de pesquisas coisa. de célula-tronco estão sendo desenvolvidas no Hospital das Clínicas, na Escola Certo. Paulista de Medicina. Sempre um Existe avanço, né? um site interessante que é I de instituto, P de pesquisa, C de célula e TRAN, IPC-TRAN. Tá. IPC-TRAN. Tá. Esse site, né, ele foi criado por um indivíduo que eu conheço, inclusive é meu amigo. Ele sofreu, o Paulo Polido, ele sofreu uma queda de moto quando corria de motocross na adolescência e ficou paralítico, da cintura para baixo, paraplégico. Ele já fez 2 tratamentos, Com né? célula? Um deles em 2002 aqui no Hospital das Clínicas, Sim. com célula-tronco Célula-tronco adulto. adulto. Na época ele não tinha sensibilidade, não controlava os esfíncteres, usava fraldão. Fralda. Ele fez aqui em São Paulo e ele teve uma melhora incrível. Olha que não é? maravilha, gente. Ele fez o segundo
já está conseguindo com um tutor andar na barra. Meu Deus. Não é? Então, o tratamento de célula-tronco, ele realmente anima. Né? E o Brasil, que eu tenho dito aqui inúmeras vezes, em termos médicos, é um dos melhores do mundo. Né? Muitos americanos vêm aqui no Brasil operar com a Adib Jatene, operar com as equipes médicas. A professora Adib Jatene dá aula no exterior. Não é? Enfim, a nossa medicina é muito evoluída. Não é? E muito está sendo feito com relação à célula-tronco. Infelizmente, nessa doença, até por ser rara, nesse ponto não é? de não poder ela, ser feito ela, aqui. ela não existe aqui. Mas é muito esperançoso e deve-se correr contra o tempo para que se consiga esse tratamento. Haja visto que quem foi e fez o tratamento teve resultado satisfatório. Maravilha. Agora, Sônia, né? a história é tão dramática. E eu fico imaginando essas duas famílias que começaram a ouvir não, não, não. Não tem nenhum tipo de saída. Porque a pior coisa na vida é quando você não tem saída. É quando você recebe uma notícia e fala, você não tem saída. E aí eu fico imaginando essas duas famílias, essas duas mães, pesquisando na internet no mundo, quando encontraram uma luzinha aqui perto no Peru. Tão perto, né? Ou seja, começaram a pesquisar, encontraram essa americana e observaram que há sim uma saída. Que é real isso. E essa a possibilidade saída, é real. Sônia, quem pode ajudar é o povo brasileiro. Exatamente. Ou seja, abriu-se uma porta para as duas meninas. Essa porta está aberta. Só está faltando uma ajuda que é mínima. A gente vê nesse país tanta corrupção. Imagina. A gente vê nesse país tanto ralo onde vai o dinheiro público para a saúde. Que 95 E aqui, mil reais não é nós nada estamos falando de pra isso. 95 milhões, falando de 95 mil reais. É como você disse, um pouquinho de ajuda de cada um que está nos assistindo vai fazer com que essa porta se abra, Tem um Brasil que elas inteiro possam assistindo a gente. embarcar num avião, as duas menininhas irem lá e quando retornarem, como elas disseram no começo do programa, essa doença não tem como você voltar a uma saúde plena, mas você não vai ter mais o caráter degenerativo. Exatamente. Que é o mais Não vão estar importante mais no exato condenadas momento. à morte, né? Então é uma história linda, assim, uma história dramática, mas que vai se tornar linda quando daqui a pouco tempo a gente vai ter certeza que vai ser conseguido esse valor e essas menininhas terem direito à vida. Tá certo, eu volto aqui já e já. A Luciana vai deixar o apelo dela para vocês, a Yolanda também, não é? E se Deus quiser, a gente há de conseguir. Como elas dizem, é coração de mãe falando, um dia a mais é um dia a menos. Então, quem for colaborar, não demore, por favor. Dia 22 de março, elas têm que estar lá. É uma questão de vida ou morte.